sua opinião sobre a questão de negritude ser ocultada até nas literaturas religiosas, que insiste em retratar e até pintar Jesus como se fosse um homem tropicamente europeu, por exemplo. Eu posso comentar rápido? Eu sou cristão protestante. E assim como me converti, todo mundo falava, Jesus é branco. Brilha. Que eu me descobri que, tipo assim, Jesus não é aquilo que todo mundo fala, não é aquele branco de cabelos longos, sei lá o quê. Eu falei, não é possível, a pessoa realmente Mentiram para mim. Exatamente, né? Mentiram para a minha vida toda. Olha, isso é uma, uma temática muito espinhosa. Vocês estão querendo armar Arapuca. Primeiro, nós temos que pensar que a nossa sociedade ocidental ela é alicerçada sob a perspectiva grega, sobre uma formação helênica, no qual a visão do helenismo é a que se sobrepunha a todas as outras. Nesse sentido, eu vou fazer uma propaganda agora. Essa, por exemplo, é a minha obra, o meu trabalho de dissertação. Eu produzi, então, aproximação dialógica, cosmogonias grega e iorubá. Eu comparei a formação do mundo pelos gregos e a formação do mundo pelos africanos e iorubás. E aí eu comecei a perceber, a entender que a visão de branqueamento que nós temos, ela não é recente. Ela é velha. Ela é cacurucaia. Por quê? Ela vem desde a formação do mundo helênico. Imagina que o helenismo ele foi tão forte que eles pegaram as ideias lá do Egito, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que não era de Pitágoras, que ele estava na biblioteca da Alexandria, e começaram a dizer que era de Pitágoras, juntamente com vários outros elementos que nós nem sabemos que são pretos, mas que são denominados na geometria, nos estudos filosóficos gregos, como brancos, e que foram incendiados na biblioteca da Alexandria. Entende que é uma relação muito difícil da gente quebrar e muito difícil de provar. Isso, por exemplo, que eu falei, é um grande debate hoje na academia, porque há aqueles grupos que querem falar, não, isso é 100% grego. Mas aí, quando nós investigamos a formação arcaica do africano, por exemplo, que foi a minha investigação, eu percebo que há muita similaridade. Por que ele é tão semelhante? Por que ele é tão parecido? Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma ligação. Essa ligação é porque esses grupos tiveram contatos e um tentou se sobrepor ao outro. Agora, respondendo exatamente a questão de Cristo, né? Primeiro, vou dar uma de romana aqui. Dai a César o que é de César. Oh! Cristo é um filósofo. Ninguém fala sobre isso. Mano, o que os pré-socráticos e os socráticos faziam? Sentavam embaixo da árvore, na beira do lago, compartilhavam a comidinha e começavam a filosofar. O que são as parábolas de Jesus? Maravilhosas, diga por sinal. São filosofias. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, quem é este homem? Antes de pegar os termos que o cristianismo quer elevar somente ao elemento divino. Porque se a Bíblia estiver certa, e aí eu falo a Bíblia, porque eu sou um leitor assíduo, eu preciso ler. Aqui tem vários ensinamentos, e eu tenho uma maravilhosa, uma edição de estudos, né? Então, vira e mexe, sacode e fala, peraí, deixa eu estudar esse livro aqui. Pá! Aí eu vou lá, eu me debruço nele. Então, se isto daqui, que algumas pessoas pegam como credo universal e a verdade absoluta estiver certo, Jesus é metade homem e metade Deus. Beleza? Não é isso que prega? É isso. Ok. Vamos lá. Aonde que nós já vimos isso antes? Vou dar uma dica. Um semideus. Guerra de Troia. Aquiles, por exemplo, era um semideus.
Ele era um homem, metade Deus. Então, só daí, nós já percebemos que há uma influência helênica. Não há como divergir disso. Esse pensamento é. Agora, a constituição de Jesus, novamente, quem é esse homem? Aonde ele está? Não há por que nós tirarmos a formação territorial desse cara sem lembrar onde ele está. E aí tem um cara fantástico que vai nos ajudar a falar sobre a formação de Jesus, que é esse daqui, o israelense, Yuval Noah Harari. Aqui em Homo Deus, por exemplo, tá vendo que tem a digital? Aqui, ele literalmente nos ajuda a entender essa formação digital do pensamento de Deus e de Jesus. Então, ele vai trazer Jesus como parecido com o nosso, um homem híbrido. Um homem híbrido no sentido de ter várias influências, assim como meu pai era branco, minha mãe era preta, minha avó era índia, meu bisavô era árabe, e assim sucessivamente. Então, muito provavelmente, esse Jesus nunca tinha os olhinhos claros, os cabelos loiros como como o sol, a pele branca como a neve. Ai, que bonitinho, praticamente um conto de fadas. Sem contar que nós temos que pensar que esse cara que vivia na Judéia andava descalço, o pé devia ser um cascão. O cabelo não lavava sempre, porque o povo não tomava muito banho. Então, não é esse Jesus divinizado, é um homem. É um homem que tinha um pensamento filosófico de harmonia do bem-estar social. É isso que a pregação maior de Jesus, o bem-estar social, que nós precisamos recuperar essa verdade de Cristo mesmo, do verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo não é aquele Cristo fantasioso, aquele Cristo imaginado por algumas denominações. É um Cristo que fala para os homens: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao branco, amai ao preto, amai ao índio, amai ao amarelo, amai a todos em igualdade. Porque, irmãos, se vocês se tratarem como irmãos, viverão numa sociedade melhor, terão que comer, terão que vestir, terão o bom para a sociedade. E aí, isso vai também de encontro aos nossos governantes. Esses que se dizem cristãos, eles pregam isso? Eles querem isso? Eu acho que é isso, cara. Para de mandar pergunta capciosa.